Queridos irmãos e irmãs da Estaca São Carlos, como todos sabem, né, ou boa parte, a maioria sabe, no domingo passado, no dia 20 de novembro, tivemos o serão em celebração aos 30 anos da Estaca São Carlos. Como um dos presidentes da Estaca, né, que serviu como presidente da Estaca, eu fui chamado para deixar uma mensagem com as experiências que eu vivenciei nesse tempo de chamado. E infelizmente aconteceu algo incomum naquele dia e eu quero aqui pedir desculpas, pedir perdão aos irmãos, especialmente aos que estavam presentes, porque eu tive uma momentânea crise de pânico ali, travou, não saiu nada, eu me desconectei da mensagem central que eu tinha que passar e depois não saiu mais nada. Peço mais uma vez perdão, desculpas aos irmãos que certamente ficaram frustrados, assim como eu fiquei muito frustrado por não ter conseguido. Estou bem agora e gostaria então de deixar gravado aqui nesse vídeo pelo menos parte da mensagem que eu gostaria de ter compartilhado lá. Foram muitas as experiências durante esses 8 anos e 7 meses, quase 9 anos, como presidente da Estaca São Carlos. E era um chamado, quem me conhece mais de perto sabe que eu não almejo chamado, não almejo proeminência na igreja. Minha família e eu temos mais de 32 anos de membros da igreja e o que eu procuro é crescer, me desenvolver espiritualmente no conhecimento dos princípios que eu aprendi desde o início na igreja. Plano de salvação, aumentar a minha fé e o meu testemunho na expiação do Salvador Jesus Cristo. Mas os chamados na igreja também são inerentes à nossa, muitas vezes, a maioria das vezes, são inerentes à nossa condição de membros da igreja. E outra coisa que eu aprendi que eu tenho comigo, que eu carrego comigo, é não dizer não a um chamado na igreja, a servir em qualquer que seja o chamado na igreja. Pois bem, um chamado como o de presidente da Estaca nos traz grandes responsabilidades e geralmente nos traz um sentimento de inadequação pelo peso, pela responsabilidade que é. Nós estamos estudando Jeremias e eu estava ponderando aqui sobre o que o Senhor falou para Jeremias quando ele foi chamado como profeta do Senhor. Em Jeremias 1, de 5 a 8, eu gostaria de relembrar com os irmãos aqui. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias falando. Porém, disse-me o Senhor, não digas que és um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu, evidentemente, não fui chamado para ser um profeta do Senhor, mas o chamado de presidente da Estaca é um chamado muito grande, de muita responsabilidade, de um peso enorme, responsabilidades enormes e também de grandes bênçãos. Então, apesar de não me sentir adequado, não me sentir preparado, a gente dificilmente está. Eu entendo que o chamado vem do Senhor e é uma grande responsabilidade, realmente. E eu entendo, principalmente com essa escritura, que é o Senhor que está à frente de tudo isso, então o que Ele mandar, nós vamos ser instrumentos nas mãos dEle para fazer. E aonde Ele mandar, nós iremos, porque sabemos que estamos a serviço do Senhor. Iremos ser instrumento em suas mãos.
Em fevereiro de 2013, o Helder Massagard veio para reorganizar a estaca. E então é um processo, né, realizado em 2 dias de conferência da estaca, porque o presidente Breno Oliveira estava sendo desobrigado porque mudou para Ribeirão Preto. Na ocasião eu era seu conselheiro, segundo conselheiro, e no processo muitos irmãos são entrevistados, os bispos, os membros do Sumo Conselho, outros líderes são entrevistados, e a partir dali o Senhor revela a sua vontade para indicar quem vai ser o próximo presidente da estaca. Recaiu sobre mim então o chamado. No sábado eu me preparei para acordei, me preparei para ir para as entrevistas na capela. E enquanto, no momento que eu me levantei, estava orando, a Marlene, minha esposa, passou em frente ao quarto e me viu de joelhos orando. E depois que eu fui chamado, ela me relatou que ela viu sobre meus ombros, ela sentiu que estava sobre mim um peso muito grande. E ela pôde saber ali que que eu iria ser chamado presidente da estaca. Como eu disse antes, eu não almejo chamados na igreja, mas estou relatando essa experiência, né? Porque é uma experiência marcante, sagrada para mim. Porque ela sentiu isso e me relatou depois, indicando mais uma vez que o Senhor é quem chama, é Ele que sabe, é Ele que revela a sua vontade. É Ele que torna as coisas fracas em fortes, né? Então, essa é uma das experiências que eu tive no chamado. Veio o chamado no domingo, fui apoiado, designado, e aí começamos o trabalho e os desafios. O grande primeiro desafio veio um ano depois, aproximadamente, quando eu passei por uma cirurgia, que a maioria dos irmãos também sabe, em que houve complicações, eu fiquei muito mal, debilitado e fiquei em casa por muito tempo. E os conselheiros que foram chamados na época, que estavam servindo na época, o presidente Oliveira e o presidente Bernaldes, conduziram o trabalho da estaca nesse período em que eu estive ausente. Gratidão enorme a eles e a tantos outros irmãos da liderança, do Sumo Conselho, os bispados nas alas, que seguraram com mãos firmes aí o trabalho, período em que eu estive muito mal. E aqui também eu queria relatar alguns acontecimentos durante o período em que eu estive doente. Eu não gosto muito de citar nomes em meus testemunhos, porque eu acabo esquecendo de alguém e acho isso injusto, e vou esquecer alguns com certeza. Mas como não lembrar, naquele período em que eu estava debilitado, de pessoas que me ajudaram, me serviram, começando por minha própria esposa e meus filhos, né, que fizeram de tudo para que eu me recuperasse. A Marlene, um dos principais fatores que me enfraqueceram foi a falta de apetite. Eu não comia nada. E a Marlene já não sabia mais o que fazer para me alimentar. Aliado a isso, outras pessoas demonstrando grande amor por mim, por minha família. Como não lembrar do irmão Adilson Formenton, que gentilmente veio até minha casa para cortar o meu cabelo. Ele trabalha como cabeleireiro, barbeiro, e veio me fazer o cabelo em casa, gentilmente, para me ajudar a levantar o astral, a aparência ali, que eu estava muito debilitado, realmente. Parece uma coisa boba, mas eu lembro disso com muita gratidão, e aquilo contribuiu, com certeza, para a minha recuperação. Como não lembrar da irmã Virgínia Fattori, que trouxe sopas, comidinhas especiais aí para tentar fazer com que eu me alimentasse. A irmã Adeildo, o irmão Raimundo estiveram presentes.
a irmã Priscila Borges, filha do Albérico, enfermeira, que veio me dar apoio, irmão Júlio César Nagriati, irmão Minuti, irmão Daniel, pessoal da área da saúde, a irmã Keila, nossa irmã saudosa Keila, esposa do Franz, que esteve na Santa Casa, me visitando. Tudo isso me deu força para me recuperar. Então eu pude sentir o amor dos irmãos por mim, e isso me fortaleceu muito. E muita gratidão, eterna gratidão por tudo que eles fizeram. E também aqueles irmãos que eu deixei de citar aqui por esquecimento, ou aqueles que não puderam vir me visitar, mas que eu sei que oraram por mim. E eu senti a força de suas orações, de sua fé e de seu testemunho. Foram essas coisas que me fizeram voltar mais tarde, plenamente recuperado. E, acima de tudo, a mão do Senhor conduzindo tudo isso para que eu retornasse para continuar a exercer o meu chamado na presidência da Estaca. Essa foi uma experiência desafiadora, porém marcante, e o Senhor conduzindo todas as coisas. Ainda como experiências, mais para frente, um realinhamento da Estaca, em que o objetivo era fortalecer o sacerdócio, fortalecer as unidades, as alas da igreja aqui em São Carlos. Com isso, o chamado de novos bispos, novas experiências do Senhor revelando a sua vontade para chamar determinado irmão, que às vezes nem ele tinha esperança de ser chamado, ou não esperava ser chamado, muitas vezes nem eu, mas o Senhor é quem indicava, e foram experiências marcantes. Aquelas vividas na época do realinhamento, também naquela época foi chamado o novo conselheiro, o irmão Tiago Salles, porque o bispo Oliveira, o presidente Oliveira, foi chamado bispo da ala Tijuco Preto. Aquele período, então, foi marcante também como experiência do chamado. Mas para o final agora, o desafio da pandemia, em que o Senhor também mostrou algumas lições importantes para todos nós. As mudanças aí nas reuniões passaram a ser online, desafios enormes que vivenciamos, mas gostaria de destacar que mesmo em meio a essa pandemia desafiadora, o Senhor nos abençoou, e foi nesse período em que nós tivemos, por exemplo, a criação do ramo Antenor Garcia, mais uma unidade da igreja aqui em São Carlos. Uma outra nova experiência com o chamado de líderes, o presidente Franz Sérgio de Camargo e sua liderança. Foram momentos realmente especiais, e todo o processo na condução da criação do ramo foi realmente inspirador. Ainda voltando um pouquinho no período em que estive doente e daí para frente, uma experiência que me marcou bastante foi o chamado de missionários. Foram dezenas de missionários nesses 8 anos e 7 meses, e cada um deles, foram dezenas, mas cada um deles era sempre uma experiência muito especial. Ao impor as mãos sobre a cabeça de cada moça e cada rapaz, era uma experiência para mim, uma experiência espiritual, porque você colocar sobre a cabeça daqueles jovens o manto de um missionário, um representante do Salvador Jesus Cristo, era muito especial. E eu cheguei a fazer, então, quando eu estava doente, a designação de missionários aqui na minha própria casa, porque eu não podia sair, desobrigação de missionários que estavam chegando. Mas o Senhor ditava as palavras, conduzia as palavras que eu tinha que dizer, me dando a força necessária para fazer essa designação. Foram muitas e muitas experiências, e essa foi uma das que me marcou bastante. Para finalizar essa questão das experiências, agora no final, na reorganização da Estaca, para minha desobrigação, nós temos o casal
Cleiton e Luísa, que hoje estão na ala Tijuco Preto, mas eles conheceram a igreja num processo interessante também. A conversão deles foi bem interessante, porque eles conheceram a igreja em contato pela internet, depois os missionários ensinaram eles e eles foram batizados na época da pandemia também, na ala Jardim Risset. Pouco tempo depois, eles se mudaram para uma fazenda aqui na área da ala Tijuco Preto e passaram a ter dificuldades para frequentar a igreja pela distância, pelo trabalho na fazenda, que ele cuidava de animais, e isso enfraqueceu um pouco a fé, o testemunho que estava sendo formado. E o Cleiton me disse que estava pensando em seguir seu caminho fora da igreja, porque estava muito difícil. Na reorganização da estaca, agora com a mudança que houve, o Elder Uceda, que presidiu a conferência, ele ministrou vários membros, várias famílias em entrevistas. E uma das famílias que eu indiquei foi exatamente a família do Cleiton, a Luísa e seus filhos. Algo interessante é que no dia marcado, no sábado, novamente o Cleiton teve problemas e não pôde comparecer. O Elder Uceda abriu uma exceção, então, para que ele viesse no domingo, às 8h30 da manhã. Chegamos na capela, nada do Cleiton aparecer, e chegou a hora da reunião de domingo, da sessão de domingo da conferência, e faltando 5 minutos, já estávamos no púlpito, e normalmente ali já não se atende telefone, nós precisamos estar em reverência ali para iniciar a reunião, quando o Cleiton me ligou no celular. Aí o Elder Uceda permitiu que eu atendesse. Eu vi que era o Cleiton e perguntei a ele. Ele permitiu que eu atendesse. E ele disse que estava com problemas no carro, teve problemas lá com a administração da fazenda, e na hora de sair o carro estava com problemas. Ele ia chegar muito atrasado na reunião. Aí eu pedi para que ele, falei com o Elder Uceda, ele pediu para que ele viesse assim mesmo. Ele falaria com ele no final da reunião. Enfim, a ministração foi feita pelo Elder Uceda após a reorganização da estaca. Hoje a família do Cleiton permanece na igreja firme, estão selados no templo, e essa foi uma experiência que me marcou por causa disso, né? O Senhor, mais uma vez, nos usando como instrumentos em suas mãos para abençoar a vida das famílias, a vida das pessoas. Então, são experiências gratificantes. Para terminar, irmãos, eu gostaria de citar o presidente Nelson na última conferência, por causa dos dias difíceis que estamos vivenciando. Ele fala para nós confiarmos no Senhor e vivenciar o seu amor. Em seu discurso, ele diz as seguintes palavras: vivenciar o amor deles, de Deus e Jesus Cristo, é vital, pois somos atingidos e atacados diariamente por notícias preocupantes. Vocês já devem ter tido dias em que queriam apenas colocar seu pijama, encolher-se e pedir que alguém os acordasse quando o tumulto terminasse. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa situação. As coisas estão tão difíceis que às vezes o que dá vontade é de fazer isso. Colocar um pijama, entrar embaixo dos cobertores, dormir e só querer acordar quando tiver a notícia que todos os tumultos terminaram. E o presidente Nelson prossegue: porém, meus queridos irmãos e irmãs, muitas coisas maravilhosas acontecerão. Nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Entre agora e o momento em que ele voltar com poder e grande glória, ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres para os fiéis. Eu encerro com essas palavras do presidente Nelson, deixando o meu testemunho de que nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, esperança de dias melhores e acreditar que Deus nos ama. Assim nós venceremos os desafios que estão em nossa vida e os que ainda virão.
Que nós possamos trabalhar, continuar a perseverar, para que a Estaca São Carlos possa continuar a crescer, que nós possamos deixar o nosso legado para as gerações que virão aqui na Estaca São Carlos. E que nos próximos devocionais que vão celebrar os anos de existência da Estaca, estejam registrados o nosso esforço e o nosso legado. Testifico que Cristo vive, que Ele nos ama. Deus vive, é nosso Pai, e Ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém.